8 de janeiro. Esse é o título desse vídeo. Qual a leitura que eu faço do dia 8 de janeiro? O evento lá, muito conhecido, né, no Brasil. 8 de janeiro foi uma manifestação que, típica, né, que tem acontecido outras parecidas no nosso país, outros eventos parecidos, que ela vem com esse ímpeto humano, com esse instinto de agressivo, forte, essa expressão, essa manifestação de, de querer fazer alguma coisa, de revolta, de querer provocar, de querer dar uma resposta a um estímulo, né, de querer dar uma resposta àquilo que as pessoas acreditam que sofreram, então elas querem dar uma resposta. E aí, aquela manifestação, ela não é a única no Brasil, né, típica, né, desse, que tem essa mesma natureza, porque a gente pode também colocar no mesmo patamar os movimentos bruscos, por exemplo, da invasão de propriedade rural, pelos sem terra. A gente pode associar no mesmo pacote outras invasões, outras formas violentas de se manifestar que o ser humano tem. Por exemplo, um arrastão na praia, onde aqueles ladrões vêm tomando todo mundo, um saque a supermercado, quando em tempos, por exemplo, no tempo de uma pandemia, se não tiver ali um governo para orientar, para ajudar a população, e a população em casa, sem ter condições de se alimentar, elas vão para a rua e vão saquear o supermercado, por exemplo. As pessoas desempregadas, elas ficam mais suscetíveis a se reunir e criar um evento dessa natureza, né? Demolindo, destruindo, por exemplo, invadindo, por exemplo, para saciar aquela sua necessidade. Eu criei uma expressão, eu sempre falo, né, que onde existem muitas pessoas juntas, ali no meio deles há alguns bichos. E realmente, por você ver alguém fazendo algo ali, você pode até estimular e começar a quebrar também, a fazer também. É o jeitinho brasileiro, né? Quando alguém coloca um lixo ali na frente da rua no lugar errado, causando poluição, vem outra pessoa e coloca também junto, porque olha para o lado, para o outro e fala, só eu que estou colocando aqui. Lá fora, no meio da população, nas pessoas, eu prego que a gente deve ser limpo, que a gente deve colocar o lixo no lugar certo, mas aqui eu estou fazendo apenas dessa vez. E essa vez 1 milhão de pessoas pensando assim é 1 milhão de lixo jogado, né, no lugar errado. E aí, dessa mesma forma, as pessoas podem tá ali no meio de uma manifestação daquela e acaba se envolvendo mesmo não tendo, né, a ocasião faz ali o tipo de ação daquelas pessoas. Isso eu creio que aí vem desde o tempo por exemplo, na escola, as escolas públicas tem pessoas que falam, não, eu já vi alunos que começam assim, a sala está vazia, o professor não está lá, ninguém para vistoriar, ninguém para fiscalizar, para nenhum ser superior ali para supervisionar. E aí tem alunos, aqueles alunos que causam baderna, bagunça, desordem, confusão, né? Os vândalos da vida que sempre tem, começa a quebrar ali aqueles assentos nas escolas, aquele material escolar ali, aqueles equipamentos. E aí tem alguns que falam, é meu mesmo, é do governo, então vamos usar. E aí, mas sempre tem aqueles que falam, se é seu, se é nosso, a gente tem que cuidar. Do que é da gente, a gente tem que cuidar, né? Porque e aí no 8 de janeiro teve pessoas que dizem, não vamos quebrar. Mas no meio de tanta gente ali, alguns falavam isso e outros continuavam se empolgando e quebrando. Porque não é certo. Se é da gente, significa que é do governo, é público, significa que é a gente que está bancando. Se a gente vai quebrar, a gente vai ter que fornecer mais dinheiro através de impostos, através talvez da elevação dos preços dos produtos que a gente vai consumir, para poder repor aquele material que foi quebrado. Então, se é nosso, aí é que a gente deve cuidar. Eu sempre pensei dessa forma, né? Eu sempre falava
né? Se eu visse algum colega quebrando, no tempo que eu estudava, algo na escola, eu ia falar, peraí, a gente não pode quebrar porque é nosso, cara. Você está agindo errado ao pensar isso. Então, eu sempre estudei em escola pública e eu via esse tipo de coisa, às vezes violenta, né? Parte de alguns alunos. Eu tive a oportunidade de estudar em escola militar, que é bem civilizada, bem disciplinada. Eu creio que não existia aquele tipo de coisa. Mas tem pessoas que não querem as escolas militares, não sei por que motivo. Então, voltando lá no 8 de janeiro, eu não sei de quem foi a culpa, não sei se foi algo programado, não sei o que aconteceu. Não sei se alguém quer apenas usar esse evento, esse acontecimento, algumas pessoas para acusar, falar, tem alguém querendo dar o golpe, alguém quis dar o golpe, alguém estava programando um golpe, sei lá. Se realmente isso é real, se procede, ou se alguém está usando, falando isso apenas para diminuir a força de um grupo que está forte, de um grupo que estava vendo o Brasil tomar um rumo diferente, sendo governado por outro tipo de política, por outra uma administração diferente do que a gente estava acostumado a ver, e a gente iria colher os resultados lá na frente se a gente continuasse. E aí ele vê que esse grupo está se tornando forte, né? Apoiadores talvez de outro grupo pensa isso, pessoas de outro grupo, e querem demolir, destruir essa força que está crescendo no país, que tem crescido, que tem sido vista pelo mundo, pelas pessoas. As pessoas têm acordado e visto que existe outra forma de governar e não só uma que sempre governou nosso país. Existe outro regime, outro modelo. Eles querem perseguir todos esses adversários que faz parte desse grupo e atribui a eles talvez algo dessa natureza aí, como foi esse evento, como foi esse episódio, para incriminar e para destruir essa força crescente, essa, esse modelo administrativo, esse modelo de cuidar do Brasil ao qual as pessoas estão se associando cada vez mais, é um grupo crescente, e aí eles queriam talvez destruir, usaram isso para destruir esse grupo, para diminuir a sua reputação, para tirar do caminho esse adversário que está se fazendo cada vez mais forte. Mas se as pessoas estão percebendo que esse grupo está forte, é porque ele administrou de um jeito diferente, é porque teve algo diferente, eles vão continuar apoiando. E independente de vir essas acusações, às vezes narrativa, às vezes cortina de fumaça para esconder o que, o que está acontecendo no Brasil, às vezes o governo que está governando não está governando bem, e aí, para a população não perceber, para a população passar desapercebidas, criam narrativa, criam acusações, fantasias, criam ali sensacionalismo em jornais, para tirar a atenção das pessoas, para que o tempo passe assim, aquelas pessoas se mantenham no poder ali, sem produzir nada para o país, sem um programa concreto que traga resultado definitivo, que traga um resultado eficiente, sem governabilidade. Então, para que as pessoas não percebam, utilizam de muitos eventos, de muitas coisas criadas, levantadas, acusações de todos os tipos. Para quê? Para tirar a atenção das pessoas, e enquanto vai tirando a atenção, o tempo vai passando e aquelas pessoas se mantêm ali no poder, sem ser cobradas, sem ser acusadas, sem receber nenhuma sugestão e sem colocar em prática nenhum programa que traga realmente resultado para o Brasil. Então, são pessoas, muitas vezes, eu creio, que não querem cuidar do Brasil, produzir algo de bom para que o Brasil se desenvolva, mas querem ganhar dos seus adversários apenas acusando, né, os seus adversários e não fazendo algo melhor do que eles. É isso que eu creio que tem acontecido, que está acontecendo no nosso país, e muitas pessoas também pensam assim. Então, 8 de janeiro foi mais, eu creio que foi mais
cortina de fumaça, foi mais uma acusação para derrubar o adversário do que mesmo algo sem programação. Eu creio que foi algo intencional ali por parte de alguns. Alguns se envolveram nessa bagunça de forma inocente, de forma imprudente, mas alguns acharam, utilizaram isso como uma arma para, para causar danos aos seus adversários.